Taca de pau nessa barata, automobilistas! Hoje eu vou falar sobre as expectativas para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, a 10ª etapa do Mundial 2025. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, meus amigos, neste final de semana teremos a 10ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio do Canadá no circuito Gilles Villeneuve em Montreal, no Canadá, com seu traçado de 4.361 metros de extensão da pista do circuito Gilles Villeneuve em Montreal, no Canadá, com 14 curvas, e no domingo serão 70 voltas de corrida no circuito Gilles Villeneuve em Montreal, no Canadá. Os maiores vencedores do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 são Michael Schumacher e Lewis Hamilton, com 7 vitórias cada um. A equipe que mais venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 foi a equipe Ferrari, com 14 vitórias no Canadá, meus amigos. Bom, meus amigos, o Canadá teve 3 sedes do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. São eles Mont Blanc, Motorsports Park e o circuito Gilles Villeneuve em Montreal, no Canadá. O Brasil possui 6 vitórias no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, com 3 vitórias de Nelson Piquet, 2 vitórias de Ayrton Senna e 1 vitória de Emerson Fittipaldi. O Brasil é o terceiro maior vencedor do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, ficando apenas atrás de Alemanha e Reino Unido no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Bom, meus amigos, características da pista do circuito Gilles Villeneuve no Canadá. O circuito Gilles Villeneuve é um circuito de rua, com os muros muito próximos, é uma pista veloz, com pontos que tem pontos de ultrapassagem, que tem uma chicane do Muro dos Campeões muito desafiadora, onde os pilotos terão que, para achar uma volta muito boa, uma volta ideal, tem que raspar borracha no Muro dos Campeões, tem que passar perto do Muro dos Campeões para vir um bom tempo no circuito Gilles Villeneuve em Montreal, no Canadá. Tem uma primeira curva muito complicada, que facilmente nas largadas do Grande Prêmio do Canadá dá muitos acidentes no Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame. Então, tem curvas muito técnicas, muito rápidas, e tem uma reta do Cassino, que é uma reta muito rápida, como um bom ponto de ultrapassagem. Serão nesse domingo 3 zonas de detecção da asa móvel, do DRS. Então, uma pista muito de rua, veloz, com os muros muito próximos, com curvas de baixa, de média e de alta velocidade no Canadá, meus amigos. Bom, meus amigos, no ano passado a vitória ficou com Max Emilian Verstappen no Canadá. Aliás, o Max nos 3 últimos anos foi o dominador do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, nos anos de 2022, 2023 e 2024. O ano passado, no Canadá, a corrida começou chovendo, começou com chuva, a pista foi do meio para o final da corrida, começou a secar rapidamente no circuito de Villeneuve, na ilha de Notre Dame. Começou com caos, chovendo, a pista foi secando, e a Red Bull acertou a mão no Canadá e venceu com o Max Emilian Verstappen, meus amigos. Bom, meus amigos, na última etapa da Fórmula 1 em Barcelona, na Espanha, deu Oscar Piastri com dobradinha da McLaren, com Lando Norris em segundo, Charles Leclerc em terceiro na Espanha, em Barcelona. Foi uma corrida
excepcional, espetacular, movimentada, disputada em Barcelona, na Espanha. E foi uma corrida que a McLaren se mostrou com um poderio muito forte, com um poderio muito acima da concorrência. E o Piastri vem liderando o campeonato mundial, vem num ótimo momento, foi o cara que mais ganhou corridas nesse ano de 2025, é o cara do momento, é o que está liderando o campeonato mundial de Fórmula 1. Então essa corrida do Canadá, ela tem ingredientes, podemos ter ingredientes bem interessantes, bem peculiares nessa etapa em Montreal, no Canadá. McLaren com favoritismo, com grande favoritismo no Canadá. É uma pista que favorece muito os carros da equipe britânica nessa corrida do Canadá, nessa temporada 2025 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Então é uma pista de rua, uma pista veloz, rápida, aonde para se achar uma boa volta tem que passar perto do Muro dos Campeões. Então é uma pista muito desafiadora, uma pista bem desafiadora por conta do Muro dos Campeões, a chicane do Muro dos Campeões, e também tem ali a parte, ali também a Raia Olímpica, onde foram disputados os Jogos Olímpicos de Verão de 76 em Montreal, no Canadá, meus amigos. E assim, meus amigos, eu tô bem curioso para ver quem pode aprontar, né? Pode aprontar uma belíssima surpresa nesse grande prêmio do Canadá de Fórmula 1. Quem pode ameaçar a McLaren nesse grande prêmio do Canadá. Eu tenho duas equipes que podem aprontar para cima da equipe britânica nesse final de semana em Montreal, no Canadá. Mercedes pode surpreender. A Mercedes ano passado fez a pole com o George Russell. A Ferrari tem um ótimo histórico lá no Canadá. Com o Hamilton, que está tentando, que vai tentar um bom desempenho no Canadá. O Hamilton, assim, nas últimas corridas vem tendo desempenhos muito abaixo, muito apagado, muito aquém, muito abaixo. É bem verdade que ele classificou muito bem na Espanha, em Barcelona, classificou muito bem na frente do Leclerc, só que a equipe italiana mandou inverter a posição com o Leclerc de maneira muito estranha e de maneira inexplicável, sem explicação, lá em Barcelona, na Espanha. O Hamilton, por sua vez, tem um ótimo histórico no Canadá, 7 vitórias em Montreal. Então, no Canadá é uma pista muito boa para ele. Eu acredito que o Hamilton terá uma performance muito boa lá em Montreal, no Canadá. Então, o Hamilton é o maior vencedor do Grande Prêmio do Canadá, junto com o Michael Schumacher, 7 vitórias. O cara, e também nessa pista do Canadá, meus amigos, o Hamilton igualou o recorde de pole positions do Ayrton Senna, meus amigos, no ano de 2017, meus amigos. Bom, meus amigos, falar aqui da Red Bull, né? Que teve um final de semana de corrida na Espanha tenebroso, complicadíssimo, com o Verstappen, com o Tsunoda. O Verstappen vinha fazendo um bom final de semana em Barcelona, na Espanha, vinha fazendo um excelente final de semana em Barcelona, vinha fazendo uma performance muito boa, excelente, incomodando os carros da McLaren, até ele bater no George Russell propositalmente, na curva 5, no Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona, na Espanha, e tomando uma punição de 10 segundos, caindo para a 10ª colocação no Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona, na Espanha.
E assim, meus amigos, foi um final de semana muito difícil e tenebroso também para Yuki Tsunoda, que pouco apareceu nesse Grande Prêmio da Espanha há 2 semanas atrás em Barcelona. Pouco apareceu, pouco foi mencionado pelo Sérgio Maurício e também pelo Jonathan na Rádio Mais Recife. Eu estava lá fazendo o Grande Prêmio da Espanha, com o Jonathan e com o Fabrício. O Tsunoda foi pouco mencionado, pouco apareceu, teve uma anotação muito abaixo, muito aquém. O Tsunoda vive numa situação complicada, tenebrosa, com o carro da Red Bull. Assim, os segundos pilotos que vão para Red Bull têm muita dificuldade para se adaptarem ao carro, então é um carro complicado, um carro complicadíssimo da equipe austríaca nessa temporada 2025 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Bom, meus amigos, falar aqui um pouquinho de Gabriel Bortoleto. O piloto brasileiro teve uma ótima performance em Barcelona, na Espanha. Foi a melhor performance dele nessa temporada 2025 da Fórmula 1. Uma performance excelente do Gabriel Bortoleto em Barcelona, na Espanha. Classificou na frente do seu companheiro de equipe, o Nico Hülkenberg. Classificou na frente do Nico Hülkenberg. A equipe Sauber arrebentou a corrida do Gabriel Bortoleto em Barcelona, na Espanha. E o Bortoleto poderia ter beliscado um pontinho no Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, se não fosse atrapalhada da equipe, né, em Barcelona, na Espanha, e poderia beliscar aquele pontinho precioso para dar confiança para o piloto brasileiro na Espanha, em Barcelona, meus amigos. Bom, meus amigos, a Pirelli irá levar a gama mais macia para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Os pneus serão C4, C5 e C6. Pneu duro, pneu médio e pneu macio para esse final de semana no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Bom, meus amigos, passar a programação do final de semana para vocês do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Bom, meus amigos, na sexta-feira teremos o primeiro treino livre às 2h30 da tarde, horário de Brasília, meus amigos. O treino livre 2 acontece às 18 horas, horário de Brasília, do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. No sábado teremos o treino livre 3 à 1h30 da tarde, horário de Brasília. O treino oficial para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 acontece às 17 horas, horário de Brasília, às 5 da tarde, horário de Brasília. A corrida do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 acontece no domingo às 15 horas, horário de Brasília, 3 da tarde, horário de Brasília, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o que vocês estão esperando para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 em Montreal, no circuito Gilles Villeneuve. Compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo. Aquele abraço e taca-lhe pau nessa barata!